Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 43, que diz assim: a cura de uma mulher enferma. Enquanto ele ia, as multidão o apertava. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a qual ninguém podia curar. E que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por destra dele e lhe tocou na orla da sua veste, e logo lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negaram, Pedro, com os seus discípulos, companheiros, disse: mestre, as multidões te aperta, e tu e te oprime, e diz: quem me tocou? Contudo, Jesus insistia: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, prostrando-se diante dele e clamou à vista de todo o povo, a causa de por que lhe havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então disse-lhe: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, qualquer pessoa está enferma, tudo que aquela pessoa quer é a cura, é a cura. Então aí ela vai começar a vender isso, a vender aquilo. Até enquanto tem dinheiro, vai gastando o que tem. Aí quando não tem mais dinheiro, começa a vender aquilo que tem. Vende carro, vende casa, vende terra e começa a vender. E aí quando a pessoa olha para um lado e olha para o outro e vê que não tem mais nenhum recurso, não tem mais de onde tirar. Aí às vezes se lembra que tem um Deus que pode todas as coisas. Eu não sei se isso foi o caso dessa mulher. Não, porque a Bíblia não fala. Mas tem gente que é assim. E quanto muitas vezes, em muitos casos, não precisaria chegar ao extremo. Bastava que nós clamássemos ao Senhor e Ele nos curaria. Não precisava de você vender teu carro, não precisava tu vender as tuas terras, não precisava tu gastar todo o teu dinheiro que tu tinha no banco, não precisava de tu pedir ajuda dos amigos, era só clamar ao Senhor. E ele chegava imediatamente e você era curado. Tem caso que é assim, que nós não precisamos do médico para nossa cura, mas tem caso que nós precisamos dos médicos, porque foi para isso que Deus deixou. Por que que quando nós estamos enfermos, por que não recorremos primeiro ao Senhor? Sabia que é mais fácil nós correr primeiro? Tem uma farmácia, eu abro a farmácia, eu pego uma Anadol, eu pego um Doflex, eu pego um Spirifen, eu pego um Tafalgan, vou pegando o remédio que eu tenho para dor. Jesus é sempre o último a ser consultado. Por que será que Jesus é sempre o último a ser consultado? E é por isso que nós sofremos desse jeito. Porque se ele diz, clama e anunciar-te-ei coisa grande e oculta que não sabe. Se você clamar a ele, talvez você está com uma enfermidade que o médico diz que não tem jeito. Mas se você clamar ao Senhor, ele faz como ele fez com Ezequiel, ele vai dizer assim, olha, vai lá, pega uma folha de fígado, passa lá um pouquinho de azeite de oliva, passa assim no fogo e coloca em cima da úlcera. Ou se não, vai lá, pega um chá, umas folhas de
crajiru, ou capim santo, faz um chazinho lá e toma e tu vai ficar curado. Ou se não, um copo d'água, levanta pro céu que eu vou colocar uma gota do meu sangue aí dentro que tu vai ficar curado. Unção. Só clamar. Mas a gente fica esperando, nós vamos protelando, sabe? Protelando. Ai, diz que lá não sei onde tem um médico bom, vou lá. Ai, lá não sei onde tem um benzedor que diz que benze, que ressuscita até os mortos, vou lá. Ai, ali assim tem um curandeiro, vou lá. E Jesus vai ficando de escanteio. Aquele que nos fez, que tudo pode fazer. E por que a gente sempre deixa Jesus lá no cantinho, deixa Deus lá num cantinho? E é o último a ser consultado. Eu não estou falando isso para todas as pessoas. Não, mas tem alguns que é desse jeito mesmo. Eu não acredito no Senhor. Aí Deus diz, tu não acredita não? Então tá bom, aí vai, vende tudo. Quando ele fica no zero, aí ele já está apelando para qualquer coisa. Qualquer coisa aí tu acha que é Deus? Então é por isso que acontece do jeito que aconteceu com essa mulher. Essa mulher vendeu tudo que tinha. Será que essa mulher foi a primeira vez que ela ouviu falar de Jesus? Foi a primeira vez? Não acredito nisso, não. Não acredito. Talvez ela era uma dessas. Mas importante é que ela foi. É que ela foi. E a Bíblia também não conta se ela chamou uma colega, uma amiga, porque normalmente quando você já não tem mais nada, é até difícil, até os amigos some, porque tem amigo que ele só é teu amigo quando tu tá ali com a conta recheada, com a geladeira lotada, que você tem alguma coisa para dar. Mas quando você não tem nada para dar, aí o telefone já não te atende mais, está sempre ocupado, temporariamente desligado ou fora da área, ou fora de área. Te bloqueia, entendeu? Sempre tá ali, nunca tá para você, nunca tá. Fulano, olha, quando te atende eu não tenho tempo, menina, eu ando assim, tão atarefada que eu não... Olha, eu ando assim que eu não tenho tempo mais para nada. Sabe o que é para nada? Não tenho tempo. Até que eu gostaria, fulana, mas eu não posso, eu não tenho tempo. Menina, eu estou trabalhando tanto, eu estou tão cansada. Sabe quando a gente sempre arruma tempo, não é verdade? Sempre. Não existe esse negócio de eu não tenho tempo. Você pode estar cansada. Eu tenho todo o tempo do mundo. Eu tenho. Eu fico só cansada, estou cansada. Estou muito cansada aí. Chega aquele... Porque nós somos de carne e osso, né? Nós somos ser humano. Nós não somos Deus, não. Não. Nós precisamos... Até o próprio Deus, quando ele foi fazer o dele no sétimo dia, ele não descansou? Descansou. Significa que nós também precisamos de descanso. A matéria é fraca. O espírito é forte, mas a matéria é fraca. E aquela mulher, ela não chamou multidão, não. Vou chamar aquela minha amiga de fé, aquele meu amigo, aquele dali tá comigo, porque deve é amigo de fato, de fé mesmo. Vou chamar ele para me levar no meio da multidão. Só, amigo, tu sabe que ninguém pode saber o que eu tenho, né? Porque se souber, não vou chegar nem perto de Jesus, já vou ser apedrejada. Naquela época era desse jeito. A situação daquela mulher era considerada imunda, não podia tocar em nada. Porque aquela coisa que ela tocasse também era imunda. Mas ela foi. Mesmo com as pouca força dela, ela foi se arrastando, andando, tombando para o lado, igual bêbado. Se o vento soprasse muito forte, ela subia, igual uma pipa, subia. Porque a gente sabe, nós que somos mulheres sabem, né? E aquelas pessoas que já sofreu um acidente, que perdeu muito sangue, sabe que o sangue faz toda a diferença na nossa vida. Faz. Ele é a vida, o sangue é vida. Por isso que a Bíblia diz que a gente não pode comer sangue. Você não sabia disso? A Bíblia fala que nós não podemos comer sangue. Comer, mas doar pode, é? Doar pode, não pode é comer. Porque o sangue é vida. E aquela mulher foi. Mesmo com as poucas forças dela. Porque se ela dissesse para alguém, fulano, olha, estou sabendo que Jesus vai passar aqui na rua, mas aonde Jesus ia, a multidão estava junto. E eu estou pensando de ir lá, já não tem mais nada.
Eu só tenho essa casebre aqui onde eu tô por um dia, porque eu não sei até quando, né? Se nem os médicos podem me curar, até quando eu vou ficar aqui? Só tem esse casebre. Mas estou sabendo que Jesus vai passar, eu vou lá. Aí a fulana chegar, fulano, não, minha amiga, não vai não. Fica aqui, essa tua pouca força é para tu ficar até na hora que a morte chegar para te levar. Não, não vai não. Essa mulher foi sábia. Foi. Tem coisa que você não pode contar para ninguém, não. Que se você contar, a pessoa te bolicota. É o exterminador de fé, o exterminador de projeto. Ele entra na tua vida só para destruir o teu sonho. Para destruir aquilo que você já está tudo programadozinho. O cara chega, ela chega, uma palavra dela detona tudo. Tu fala, meu Deus, mas estava tudo perfeito. Ela chegou, aí tu já não sabe mais de nada. Sabe? Tu ficou igual uma folha seca no ar. Tem gente que é desse jeito. Por isso nós não podemos contar os nossos projetos para todo mundo, não. Não, de jeito nenhum. E ela saiu caladinha ali, no meio daquela multidão. Um empurra daqui, outro empurra dali. Acho que ela chegou mais rápido por causa disso. Era os empurrão que ela levava. Porque quando Deus quer, quando a gente pensa que a gente está fraca, é aí que a gente está forte, quando a gente anda com Jesus. Quando Deus quer, Ele faz o vento soprar ao nosso favor. Faz. E ela ia. Um dava um empurrão dali, outro dava um empurrão daqui, com a pouca força que ela tinha. Era essa gota, só estava na gota ali. Mas eu chego lá. Eu não quero muito, não. O que eu quero é só tocar. Eu não quero nem que ele ponha a mão na minha cabeça. Eu só quero tocar na orla da veste dele. Que fé que essa mulher tinha? Que fé. Porque ela saiu da casa dela com a certeza que se ela tocasse, ela seria curada. Com toda a fortuna que ela já tinha gastado, que a ponto já não tem mais nada, ela só tinha aquela certeza. A fé é a certeza. A certeza. Ela falou, se eu tocar, eu vou ser curada. E tem gente que ela, até a semana todinha, ela se programa. Quando eu chegar na igreja, hoje, esse domingo, quando eu chegar na igreja, aquilo que eu vou buscar do Senhor, eu vou trazer. Eu vou trazer. Eu tenho certeza que Deus vai me entregar essa bênção que eu estou anos e anos buscando, mas quando eu vou me prostrar aos pés dele. Aquela briga que estava dentro da minha casa não vai ter mais. Aquele meu filho que estava rebelde não vai ser mais rebelde. Aquela minha filha que era respondona, que eu disse que até ia tirar, ela não precisava mais de dentista, que eu ia ser a dentista dela, você entendeu o negócio, né? Que eu ia ser a dentista dela. Sabe? Nada. A minha casa vai ser um santuário de tanta paz que vai ser na minha casa. A minha empresa que estava na vermelha, no vermelho não vai estar mais. Aquilo que estava dando tudo errado vai começar a dar certo, porque eu vou buscar e eu vou trazer. A palavra de Deus diz que ninguém que vai aos pés do Senhor volta de mão vazia. Volta de mão vazia. Até aquela mulher que não era do povo de Deus, ela não voltou de mão vazia. Não volta. Mas sabe por quê? O que acontece? A gente vai buscar, no meio do caminho, sempre tem um enviado do Satanás. Tem um enviado para te bolicotar, para te desviar do foco. Qual é o objetivo do Satanás? É nos tirar do foco. É nos tirar do foco. Tu chega, em vez de tu ficar em oração, tu vai para tagarelação. Tu, em vez da oração, tagarelação. Não é oração, não. Não é. Aí tu começa a esquecer, tu começa a falar tanto, colocar tantas o papo em dia, que tu esquece daquilo que tu programou a semana todinha. Esquece. Quando tu vai te lembrar, tu já tá em casa. Meu Deus, como é que eu me esqueci que eu disse que eu ia colocar esse negócio, esse propósito no pé do Senhor e que eu ia trazer essa bênção para casa? Já vi acontecer isso. Já vi acontecer isso, sim. E acontece. O que tem que fazer para isso não acontecer? É fazer exatamente o que essa mulher fez. Não contou nada para ninguém, não deixou nada desviar ela do foco. O foco dela era o quê? Tocar na orla da veste de Jesus. Ela não tocou? Ela deixou alguém desviar? Ela
Não, mesmo com um empurrão daqui, um empurrão dali, um tropeção dali, ela não deixou, ela chegou. E olha que aquela mulher, 12 anos, aquela mulher, noite e dia ali, sangueira, hemorragia. Mas ela não desistiu. Ela sabia que era a última oportunidade dela. Ela não poderia deixar passar. E Jesus sabia, Jesus ia ficar ali. Jesus sabia daquela mulher. Tanto é que naquele dia foi diferente. Por quê? Não tem dia com você que é assim, que você vai para a igreja e naquele dia você se derrama e você fala, nossa, naquele dia o louvor estava diferente. Não, não estava diferente. É porque naquele dia você prestou atenção. Você fez exatamente aquilo que você se propôs a semana todinha para fazer. E nos outros dias você fica na tagarelação em vez da oração. Entendeu? Desvia do foco. Não deixa ninguém te tirar do foco quando tu chegar na casa de Deus. Fecha o olho e te concentra naquilo que tu, em Deus. Naquilo, adora, adora, louva. Se tu não louva, não sabe cantar a música, glorifica o nome do Senhor. Fala que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso. Santo, 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 aleluia, glória a Deus. E não para de glorificar. Que tu pode ter certeza que tu não vai sair dali sem a tua bênção. Não vai sair dali sem a tua bênção. E aí, aquela mulher, naquele dia, ela tocou que todos aqueles empurrão que Jesus estava levando, vai para lá, vem para cá, sabe aquele saculejo? Foi diferente. Ela tocou diferente. Jesus viu que o toque dela saiu o quê? Poder para curar aquela mulher. Ele não precisou botar a mão dela e nem dizer, filha, tu já está curada. Antes dela se apresentar para ele. Por quê? Porque ela sabia, a fé dela tocou e recebeu. E assim é todos nós. Todos nós. Tu não precisa de pastor, tu não precisa de pastora, tu não precisa de nada disso. Tu só precisa buscar o Senhor Jesus aonde tu tiver. Talvez o médico disse que tu tem 24 horas. A tua data de validade é 24 horas. Daí, já era. Se você invocar o nome do Senhor, se for da vontade dele, ele repreende o espírito da morte. Ele pode estar, chegou lá e dizer, eu estou bem aqui. Não adianta tu clamar, pedir para Jesus te deixar te dar mais 15 anos de vida, porque eu não vou deixar, não. Se tu clamar, ele vai dizer assim, retroceda, pode voltar, porque eu vou dar mais. Não vou dar 15, vou dar 30. Vai lá, 30 anos. Eu não sei quantos anos você tem. O suficiente para você ter uma família abençoada, para você ter tudo o que você desejou e um pouco mais. Porque Deus nunca dá só aquilo, sabe, aquela coisa. Deus não é Deus de migalha, não. Migalha é coisa do Satanás. Aquela pessoa que fala assim, minha casinha, meu carrinho, tudo no ninho, tudo no diminutivo. Não, Deus é abundância, é prosperidade, é longevidade, é domínio próprio, é mansidão. Isso aí é Deus. Quem me tocou, falou Jesus, quem me tocou? Pedro, que era aquele que nem gostava de falar, né? Parece eu. Senhor, tanta gente aí, o povo te oprime, o povo te empurra de um lado para outro. Tu tá parecendo uma bola no pé do jogador aí, te chuta para um lado, te empurra para o outro. E o Senhor vai dizer, quem me tocou, meu Deus? Jesus disse, porque eu senti que de mim saiu o poder. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu senti, se você orar e buscar, é aí onde tu tá, tu vai sentir esse poder em cima de tu hoje. Tu vai sentir essa cura chegar na tua vida hoje. E Jesus diz, não, alguém tocou em mim, mas tocou diferente. Tem gente que toca diferente. Olha ali aquela mulher, outra mulher estéril ali, a Ana. A oração de Ana, a oração de Ezequias. Por quê? Porque é diferente. Tem dia que a gente faz uma oração superficial, é só, meu Deus, fui. Entendeu? É aquela coisa, só por cima. Tu lavar um prato cheio de gordura e não coloca sabão, tu joga água, o negócio não sai. Entendeu? Tem dia que a nossa oração tá desse jeito. E a mulher vai se apresentar para Jesus. Vou me apresentar, vou contar para ele que fui eu que toquei. Porque ninguém se apresenta e eu
Ela foi lá, falou, Senhor, fui eu. E eu te toquei porque eu estava assim. Mas no momento que eu toquei na orla da sua veste, imediatamente eu fui curada. Eu fui curada. Todos os médicos, e por acaso aqueles médicos era qualquer médico? É lógico que não. Eram os melhores médicos. Eram os melhores médicos. Mas não deu jeito. Tá vendo só? Quando não tem mais jeito, Deus trabalha no impossível. Quando você está no teu impossível, que tu olha para um lado, meu Deus, quem poderá me defender? Não é o Chapolin Colorado, não. É o Senhor nosso Deus. É Ele que é o defensor da nossa causa, o justo juiz, o justo advogado, o justo médico, o perfeito do perfeito, o que pode todas as coisas. É o nosso Deus. Você sabia disso? Se você não sabia agora, você está sabendo. Não importa qual é o tamanho do teu problema, não importa qual é a tua enfermidade. O nosso Deus, se não chegou a tua hora, Ele não vai deixar tu ir. E muitas vezes, quando nós clamamos, mesmo chegando a hora, ele acrescenta mais anos. Ele não acrescentou para Ezequias? Tudo isso é bíblico. Então, creia somente, não duvida, e tu vai receber a tua bênção. A Ana, ela era estéril. Quantas e quantas vezes a Ana também já não tinha orado? E voltava do mesmo jeito. Mas naquele dia, ela já estava tão cansada que naquele dia ela não tinha mais nem força para falar. Ela só ajoelhou, orar, só os lábios se mexiam muito pouquinho, sabe? A ponto do sacerdote olhar para ela e dizer, mulher, tu já está embriagada nessas horas do dia, tão cedo, tu já está na faixa da noite, minha filha. Tu já bebeu? E ela não tinha bebido. É que naquele dia ela tocou em Jesus de maneira diferente. Toda a sua fé, ela foi mesmo com sede ao pote. E ela saiu de lá saciada. E é para qualquer pessoa. A fé, ela está acessível a qualquer pessoa. Deus não faz exceção de, não, tu é pretinha, tu não vai receber, não. Não, só pode ser os branquinhos, os loirinhos, os galeguinhos. Deus não tem esse negócio com ele, não. Pode ser pretinho, pode ser branquinho, pode ser loirinho, pode ser ruivinho, pode ser chinesinho, pode ser quem for. Se você clamar ao Senhor dos exércitos, ao Deus único, Ele vai te socorrer aonde quer que você esteja. Ele vai até você. Ele vai. Se você, eu não posso ir, Ele vai até você. Ele vai. Ele nunca desampara um filho dele. Ainda que a tua mãe te desprezar, abandonar, Deus jamais abandona um filho seu. Jamais. Então, creia nesta palavra e clama ao Senhor. Invoca. Se você é mãe, está com teu filho aí na incubadora e o médico falou que não tem mais jeito, Deus está dizendo que tem jeito. Clama ao Senhor, coloca a mão sobre aí, estende a tua mão e clama. Uma vez, uma mãe, uma avó, me pediu para eu orar por uma criança que estava na incubadora. Acho que o médico já tinha dito. O padre já tinha dado até extremoção. E essa mãe veio até a mim, isso no começo da minha caminhada com Jesus. E disse, a minha prima falou que você ora. Eu falei, oro. Não, é que meu neto está assim, e a minha filha está lá desesperada, está na incubadora, e eu estou desesperada, e eu não sei o que eu faço, e eu não sei... Falei, eu vou orar. Quando eu for deitar, eu vou orar. Sempre gostei de orar pelas pessoas. Amo orar pelas pessoas. E aí eu estava lá no meu quarto, eu me lembrei, quando eu comecei a orar, eu me lembrei daquela criança. Eu não sabia mais nem o nome. Não precisa saber o nome, não, Deus sabe. Eu falei, Senhor, só sabia que era lá em Goiânia. Senhor, visita aquele bebê que está lá na incubadora em Goiânia, Senhor. A avó está desesperada. E eu não sei qual é o nome dele, mas o Senhor sabe. Eu peço que o Senhor toca nele e cura aquela criança. Eu estava de olho fechado, eu vi uma explosão de luz tão grande dentro de uma incubadora. Tão grande. E no outro dia a avó disse, meu neto está curado. Esse é o nosso Deus. Para ele não tem distância. Pode ser no fim do mundo, ele vai. Ele vai em qualquer lugar. Você clama e ele diz, eu estou aqui. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar?
Aleluia, nosso Deus é fiel. E assim tem acontecido muitas curas. O Senhor continua curando, continua libertando, continua salvando, porque Ele pode todas as coisas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, toca nesta água, Pai, coloca a tua unção, uma unção dobrada sobre esta água, sobre este azeite, sobre essa peça de roupa que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, Pai, usar essa roupa, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo dela, Senhor, físico ou espiritual, Pai. No nome do Senhor Jesus, toca para curar, Senhor, para libertar o teu povo de toda a tribulação, de toda a aflição que tiver na vida deste homem, desta mulher, desta criança, Pai. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Tira esse peso, essa carga, Pai, de cima do teu povo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te peço, Senhor, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa que ouve, toda a sua descendência seja liberta, seja curada, seja sarada. Pai, aumenta a fé do teu povo, aviva a fé do teu povo, Senhor. No nome do Senhor Jesus, dá crescimento para esse ministério, Senhor. No nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o teu povo seja liberto, que o teu povo seja livre. Corta, Pai, todas as algemas, todos os cadeados, todas as correntes, todas as prisões que estavam aprisionando o teu povo, que ele seja livre, que ele seja sarado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, envia, Senhor, a tua legião de anjos, Senhor, anjos ministrador, aonde tiver um atribulado, Senhor, que o Senhor esteja socorrendo, Senhor. E eu te peço, Pai, repreende todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, toda palavra de maldição, maldição hereditária, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Repreende, Pai, esse espírito de tranca-rua, Pai, que tem atravessado na frente desta pessoa, impedindo dela conseguir conquistar a vitória. No nome do Senhor Jesus, caia por terra, espírito de pombagira, de tranca-rua, enxucabeira, Maria Mulambo, Zé Pilindra, vai batendo em retirada todo o mal dos nossos caminhos, no nome do Senhor Jesus. Toca na vida daquele, Senhor, que está com espírito de loucura, Senhor. No nome do Senhor Jesus, espírito da depressão, espírito do medo, espírito do câncer, da fibromialgia, artrite, artrose, no nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada toda enfermidade, vai saindo do corpo deste homem, desta mulher, desta criança, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te repreendo, Satanás e seus demônios, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, caia por terra, no nome do Senhor Jesus. Pai, envia tuas legiões de anjos, Senhor, do nosso ambiente de trabalho, para tirar esse espírito de inveja, esse espírito de olho gordo nos nossos lares, Senhor, levando a tua paz, Senhor, anjo com espada de fogo para cortar toda a seta maligna que foi lançada contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos projetos, contra todo o nosso empreendimento, que seja lançada por terra. Envia essas legiões de anjos nos hospitais, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, onde houver uma pessoa clamando por socorro, que o teu socorro esteja chegando para tocar na vida de todos aqueles que clamam, assim como aquela mulher hemorrágica tocou e foi curada, que todos que te clamar seja curado, seja liberto, seja salvo, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.